Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É um motivo de muita alegria de nós estarmos aqui mais uma noite na presença do Senhor. Graças a Deus. Na presença do Senhor. Porque o Senhor está na casa. Graças a Deus. Eu creio. O Senhor está na casa. E quando o Senhor está na casa, há festa, há milagres, a bênção e a vitória. Porque o Senhor fala na sua palavra que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E quando eu estava vindo para cá, eu tinha uma mensagem preparada e o Espírito Santo me mudou a mensagem. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque Deus Ele confirmou essa palavra de uma forma muito forte, através do hino que o irmão cantou. Eu estava em casa, eu estava falando com a Vanessa, né, e o Senhor falava no meu coração. Eu falei isso para ela: esquecendo das coisas que para trás fica, prossigamos para o alvo, né? Não vamos ficar embaraçando com as coisas do passado, com coisas que possam nos contaminar ou nos trazer tristeza, ou impedir de chegarmos a cumprir o propósito que Deus tem, né? Porque o inimigo ele quer nos embaraçar com o passado, né? Mas o diabo ele é sujo e mentiroso, né? E nós temos um Deus que nos lava com o sangue dele, que nos perdoa com o sangue dele, que nos redime e que nos transforma para continuarmos caminhando para fazer a vontade dele. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ter paz no coração. Se o Senhor não nos acusa mais de nada, quem que é o homem ou o inimigo para nos acusar de alguma coisa, né? Então nós seguimos em frente, porque Deus ele é fiel, amém? O tema da minha mensagem de hoje é uma mensagem forte. E eu vou colocar essa mensagem no grupo da igreja, porque é uma profecia. O louvor que ele louvou, ele não sabia de nada. Os dois louvores que ele falou. O primeiro louvor ele falou, né, que a maior riqueza é o Senhor. O ouro e a prata não vale de nada, mas a riqueza maior é a presença. A maior riqueza é estar na presença do Senhor. Vai chegar dias, irmãos, aleluia, que as pessoas vão querer ter fome de ouvir a palavra de Deus e não vai ouvir, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai ser tirado da terra e vai estar cheia de igrejas com pastores e suas ovelhas sem o Espírito Santo. Vai estar cheia de lugares e pessoas com Bíblias debaixo do braço, vivendo o momento do anticristo, porque o anticristo já está às portas. Nós vemos que a volta de Cristo está próxima. Verdade. E esse ambiente aqui que muitos não valorizam, Deus está irado. Deus está irado com o seu povo, porque muitos que deveriam valorizar um lugar como esse para buscar refúgio, poder, revestimento e palavra, está agora deitado na cama, está agora assistindo TV, está agora vendo novela, está agora fazendo um monte de coisa, mas não se preocupa com a vida espiritual dele ou dela. Eu não estou aqui, irmãos, aleluia, para poder fazer propaganda desse lugar, porque esse lugar não precisa de propaganda. Porque a própria presença de Deus está nesse lugar. Aleluia, é verdade, Deus. E quando eu estava vindo para cá, eu tinha uma mensagem para entregar. E o Senhor falou: você vai mudar esta mensagem. E o tema da mensagem que Deus me deu é oferecendo oferecendo ao Senhor uma oferta desprezível. Esse é o tema que Deus me deu. Aqueles que oferecem ao Senhor a uma oferta desprezível ou qualquer, Deus vai cobrar naquele dia. Porque nós vemos, irmãos, aleluia, os nossos heróis da fé, homens e mulheres, aleluia, não mediam esforços, seja a pé, seja a cavalo, seja da forma que for, para poder ouvir a palavra do Senhor. Nesse mesmo momento, lá na China comunista, pessoas dentro das cavernas, ouvindo a palavra de Deus, porque os evangelistas, os homens, eles vão até a metade do mar ali, em torno ali da costa da China comunista, e eles mandam ali as Bíblias, né?
Coreia do Norte, né? Os países muçulmanos, e eu já vi testemunho de homens mandando Bíblias por balão, paraquedas. As pessoas pegavam a Bíblia e elas choravam, abraçavam a Bíblia no peito, no abraço. E eu me coloco nessa situação, irmãos, porque eu mesmo muitas vezes já fui relaxado, muitas vezes eu já deixei as coisas do Senhor para depois, muitas vezes, aleluia, eu olhei para as coisas do Senhor com desdém e falei assim: Senhor, amanhã é outro dia, amanhã eu te busco, amanhã eu faço isso. Mas e se não tiver mais o amanhã? E Deus nos responsabiliza como obreiros, como responsáveis da nossa casa, responsáveis pela nossa família, aleluia, para podermos guerrear, porque aqui é um local em que Deus escolheu para nós buscarmos poder do alto, revestimento, unção, direcionamento. A palavra que o pastor disse foi uma palavra forte, que nos liberta do nosso passado para vivermos uma coisa nova. E eu tomei posse dessa palavra. E hoje o Senhor me deu esta palavra aqui quando eu estava vindo para o carro. Gênesis capítulo 25, do versículo 24 em diante, né? Reverência à palavra, ficar de pé, mas o Senhor está tocando, pode ir, amém? 25 do versículo 24 em diante, porque o chicote vai estralar, e eu não estou preocupado em agradar o homem, não, eu estou preocupado em agradar o Senhor, e eu vou lançar esse vídeo no grupo da igreja, amém. Porque o Senhor está irado, irmãos. Tem pessoas que trabalhou, às vezes chegou em cima da hora, está cansado, tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que não têm às vezes condição realmente de vir para os pontos de pregação, porque não é só aqui, né? Tem outros lugares da igreja também, né? Que o Senhor convoca, mas as pessoas fazem pouco caso. No dia da ceia está lotado, está cheio de pessoas para tomar ceia, parece até crente, mas aqui que eu quero ver quem é o crente, aleluia. Aqui que eu quero ver aquele que serve, aleluia. Eu não, o Senhor que está falando, eu só estou transmitindo o que Deus está falando. Aleluia. E Deus confirmou na palavra e no louvor, então eu estou em paz para entregar o que Deus está mandando. Amém. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que os gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo com um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão, o calcanhar de Esaú, e por isso chamou o seu nome Jacó. E era de Isaac, da idade de 60 anos, quando gerou. Primeiro nós vemos a idade, 60 anos. Com 60 anos Isaac gerou, aleluia, Jacó e Esaú. Olha só que interessante. Tem muita gente que está com 40 e já acha que não tem mais o que fazer na palavra, ou fazer alguma coisa para o Senhor. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão de campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú no campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se, e foi-se, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Senhor Deus nosso Pai, eis aqui a tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é digna. Pai, o Senhor traz esta palavra para exortar a tua igreja, para nos exortarmos, Senhor, a nós entendermos
Que o Senhor, meu Pai, se agrada de um verdadeiro sacrifício. O Senhor se agrada de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor se agrada daqueles, meu Pai, que te amam, meu Pai, e que fazem, meu Pai, para te servir com o coração aberto, Senhor, com sinceridade, porque te ama, porque vê que o sacrifício que o Senhor fez na cruz foi importante, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, aleluia, na qual o Senhor merece honra, glória, louvor, adoração, reverência. Pai, perdoa as vezes que eu não fiz, meu Pai, a minha parte contigo, as vezes que eu fui negligente, as vezes que nós fomos falhos contigo, mas Pai, que nós possamos através dessa palavra, termos uma metanoia na nossa mente, uma mudança de pensamento, porque o Senhor está às portas. Daqui a pouco o arrebatamento da igreja vai acontecer, aleluia, e muito pastor com as suas ovelhas vai ficar com as igrejas sem o Espírito Santo, aleluia, e vai ter que correr do anticristo, aleluia, sabendo que vai ter que ter a marca da besta para poder comprar, comer e vender. Mas aqueles que são fiéis a ti, aqueles que amam a tua palavra, aqueles que valorizam os pontos de pregação, os lugares que buscam a ti, Senhor, são aqueles que vão estar no arrebatamento da igreja naquele dia, porque não te serve por interesse, não te serve por troca, mas se serve porque querem somente sentir a tua presença. Aleluia. Ramanai de Calabacharabadai Suribicai. A tua presença vale mais do que ouro e prata. Aleluia. Tu és o eterno, tu és o todo-poderoso. Ah, Senhor, como tu és importante para nós, como o teu amor e as tuas misericórdias nos cerca todos os dias. Perdoa, Pai, todas as vezes que falhamos contigo, mas nós estamos aqui para te adorar. Que o Senhor venha repreender a Satanás, que o Senhor venha tirar a cegueira espiritual, que o Senhor venha arrancar, meu Pai, todo o mal, Senhor, que impede dos teus servos para te buscar nesses últimos dias da igreja, porque este lugar era para estar cheio de pessoas para buscar. Mas nós sabemos que o Senhor escolheu as pessoas que estão aqui hoje para exortar a tua igreja, em nome de Jesus, amém? Pode se aceitar dando glória a Deus e aleluia. O Senhor falou comigo no carro, tu vai mudar a mensagem, porque nós vemos homens e mulheres que estão hoje igual a Esaú, pessoas que estão preocupadas com o seu umbigo, pessoas que estão preocupadas com o seu bem-estar, preocupadas, aleluia, tá chovendo, eu não vou, tá garoando, eu não vou, tá isso, eu não vou, sempre dá uma desculpinha esfarrapada para buscar a presença de Deus. E o Senhor manda falar para ti, igreja, eu estou irado. Rabadai, Decalabria, Xarábia, Suriai, porque eu sou Deus, não sou homem. Onde está a minha adoração? Aleluia. Quando nós vemos esta palavra, aleluia, nós vemos pessoas, aleluia, como Esaú, interessada somente em descansar, porque eu estou cansado. Afinal de contas, que me vale essa primogenitura? Não vale de nada. E quando nós vamos falar sobre primogenitura, fala de sermos escolhidos de Deus. Porque você pode não ser o primogênito na família, mas você é o primogênito na sua chamada, na sua escolha, naquilo que Deus te separou para você fazer a diferença na terra. Você foi chamado para ser sacerdote, para ser ministro, para estar na frente da tua família, lutando contra o inferno, porque o diabo quer tragar a tua casa, a tua família, a tua parentela, e você está em casa agora, porque você podia estar agora nesse ponto de pregação, ouvindo esta palavra, Glória a Deus. se revestindo de poder, porque o Senhor se agrada de adoradores que fazem o sacrifício para buscar a face do Senhor. E Deus manda falar que começa do altar, começa dos obreiros, porque os primeiros que tinham que estar na casa do Senhor são aqueles, aleluia, que defendem a palavra nos altares.
E eu falo de mim, irmãos, que muitas vezes eu fui negligente. E eu pego essa palavra para mim. A primogenitura é uma coisa muito importante naquela época, porque o primogênito ele substituía o pai que falecia e dava continuidade à obra e aquilo que o pai deixou. Se tornava um sacerdote direto da família e fazia as coisas que tinham que ser feitas para honrar o nome do Senhor. E esse homem chamado Esaú, ele fez pouco caso disso. E o Espírito Santo ele grita no meu coração: quantos que estão fazendo pouco caso da minha palavra? Quantos estão fazendo pouco caso da minha presença? Quantos estão fazendo pouco caso da minha adoração? Para buscar um prato de lentilha, para buscar seus próprios interesses. Quantos estão esquecendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso que te criou para a minha glória? Porque o Senhor diz a sua palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Aonde está a minha adoração de todo o teu coração? Está virando uma religiosidade, como está escrito lá no Jeremias capítulo 1, na qual o povo ia até o templo de Salomão em dia de sacrifício, somente para fazer aparência para o rei. Mas não existia uma adoração sincera, não existia um quebrantamento sincero, e Deus manda falar que Ele vai te vomitar da boca dele. Deus manda falar para ti, homem, mulher: se tu não se converter na minha presença e fazer o que eu quero, eu vou me vomitar de ti. Porque Deus está farto de pessoas que fazem pouco caso das coisas santas. Malaquias capítulo 1 fala da ingratidão do povo e o formalismo dos sacerdotes. Olha só aqui o que ele fala. E quando Deus gritou isso no carro para mim, eu tremi. E eu falei: Senhor, misericórdia de mim em primeiro lugar. Porque nós sabemos, irmãos, aleluia, que às vezes nós temos abatimento, nós temos luta, às vezes nós vamos para a caverna como Elias, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente às vezes não quer ver mais nada. Mas a gente ficar num canto escuro ou ficar procrastinando as coisas de Deus só vai piorar a nossa vida espiritual. Está na hora de nós tirarmos, aleluia, a nossa vida de dentro de casa e sair para fazer aquilo que Deus quer, porque o tempo está acabando e Jesus está às portas. É tempo de ir para os hospitais, para os presídios, é tempo de se fortalecer nos pontos de pregação, é tempo de se fortalecer nas coisas do Senhor, porque Satanás não está brincando de matar, roubar e destruir família, não. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vos dizei: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Olha só que tremendo. Fazia tempo que eu não li essa passagem e agora voltou de novo, para você ver como Deus está com essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Halabia suribicai. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei as suas heranças aos dragões do deserto. Deus manda falar para aqueles que não têm compromisso com a sua palavra e com o seu evangelho, e que não têm compromisso com a sua igreja e com o ponto de pregação que está aqui, irmãos. Glória a Deus. Olha que vergonha. Xarabia suribicai. Deus mandou eu colocar isso para mostrar. Xarabia suribicai. Vai se tornar uma assolação. Porque tu pensa de calabachai, porque tu está na tua casa estucada com comida, que eu não vou soprar o vento. Halabia suribicai. Ainda que não diga empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus está falando com pessoas, porque aqui está o tema aqui, irmão. Ingratidão e formalismo. É o que o povo fazia lá no livro de Jeremias, lá, capítulo 1. Se tornou um ritual de formalismo. Vai para a igreja. Você não quer, então vai para a igreja, vai para o espiritismo. Vai lá para o kardecismo, pelo menos você fica melhor lá. Vai oferecer para outros deuses o sacrifício. Se você acha que o Deus de Israel não serve para você. Aleluia, porque Deus está irado. Deus manda falar que Ele está te vomitando por causa do teu ritual, por causa da tua religiosidade, por causa do teu pouco caso com a minha obra. Se eu te elegi, se eu te chamei, se eu te escolher, faça o que tem que ser feito por onde, para que o nome meu seja glorificado. Rabadai. Deus, aleluia. Aleluia. E os vossos olhos verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde o termo de Israel. Versículo 6 diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus, verdade. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E disseste: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que tenho havido profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Onde foi ceia? E Deus está falando que tem gente que serviu pão imundo naquele lugar, porque está fazendo das coisas de Deus desprezível. E o Senhor está irado, irmão. Deus vai começar a soprar o vento nas casas, nas famílias e nas pessoas. E eu estou falando isso de uma forma geral, na igreja evangélica, porque essa palavra vai para o YouTube. Deus está mandando eu gravar essa palavra para o YouTube. Eu vi uma mensagem que eu preguei esses dias, teve mais de 100 visualizações. Então, eu não sei para quem está indo essa mensagem, eu só sei que Deus vai soprar o vento. E se você está ouvindo essa mensagem, vendo, conserte o teu altar antes que você perca tudo, porque o Senhor fala que vai vir uma repentina destruição. Será que Deus vai ter que colocar você no leito? Será que Deus vai ter que te colocar na cadeia? Será que Deus vai ter que tirar tudo do teu bolso para você valorizar as coisas dele? Ofereceis sobre o altar pão imundo, e eis que tem me profanado, e nisso dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando traz animal cego para sacrificar, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor a Deus, e ele terá piedade de nós. Nisto veio de vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Que há também entre vós que fecha as portas e não acende debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, e nem aceitarei a vossa mão a sua oblação. Deus está mandando falar para pessoas aqui que até a tua oração Deus está rejeitando, porque você faz pouco caso das coisas do Senhor. Você faz pouco caso desse ponto de pregação. Você faz pouco caso dos outros pontos de pregação. Você faz pouco caso do culto de estudo da palavra. Você faz pouco caso das coisas do Senhor. E aí você oferece o cego, você oferece o sujo. Olha só, e quando oferecer, oferece o coxo, o enfermo, o cego. Quando você vai numa churrascaria, quando você vai num lugar para comer, você exige um bom alimento. Imagina oferecer uma coisa ruim para você comer. Quando
Quando você vai até o Senhor, você tem que oferecer o melhor para o Senhor. Glória a Deus. Agora oferece de qualquer jeito, como se ele fosse o seu parceiro. Ah, eu vou orar um pouquinho aqui, tá tudo bem. Vou tirar uma palavra aqui, tá tudo bem. Ah, eu não vou hoje não, tá tudo bem. Não tá tudo bem não, porque o Senhor está falando nessa palavra aqui, que Ele está irado. Aleluia. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei da vossa mão a sua oferta. Oblação é oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura. Uma oblação pura, ela rende sacrifício. Nós vemos que os homens de Deus que saíram de um lugar para outro, primeira coisa que eles fizeram foram constituir um altar para Deus, consagrar os lugares para Deus. Foi Noé, foi Abraão, foi Moisés. Glória a Deus. Aleluia. O próprio Cristo no Getsemane, ele foi um sacrifício vivo para Deus. Quando ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava derramando gota de sangue na pele. Satanás olhando para a cara dele, falando: ele não vai conseguir, ele não vai. Mas ele se ofereceu como oferta pura, aleluia, para nós. E a gente não quer saber nem de ir para a igreja, nem de ir para um ponto de pregação para buscar poder do alto, e Deus está irado. E dizeis: eis que canseira. Olha lá, pastor. Eis que canseira. O que Esaú falou? Estou cansado. Não posso vir para o ponto de pregação, não posso vir para o culto de doutrina, não posso ajudar os pastores nos lugares que nós estamos indo fazer as visitas. Sabe por quê? Porque eu estou cansado. Você está cansado? Deus vai soprar o vento no teu trabalho. Você está cansado? Deus vai soprar o teu vento no teu celeiro. E é isso aqui, é a palavra que Deus está falando, porque você está fazendo as coisas do Senhor desprezível. Lógico, eu não estou falando das pessoas que se esforçam para vir, das pessoas que têm lutado para vir e às vezes faltam uma vez ou outra, mas estou falando da crente. Não tem um motorista domingueiro? Agora é o crente domingueiro. O crente domingueiro. Graças a Deus, verdade, Deus tem misericórdia. Ele diz: eis que canseira, e lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Se-me-ia aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Você acha que Deus está se agradando dos seus 5 minutos de Bíblia? Você acha que Deus está se agradando, aleluia, dos seus 2 minutos de joelho no seu quarto, ou sei aonde você está? Você acha que Deus está se agradando das vezes que Ele falou no teu ouvido para você buscar Ele e vir ajudar na obra, e vir ajudar nos pontos de pregação? Você acha que Deus está se agradando do que você está oferecendo com essa palavra? Aleluia. Santo és tu, Senhor. Está na hora de nós mudarmos o nosso foco. Está na hora de nós mudarmos o nosso rumo. Está na hora de nós entendermos que a nossa carne, aleluia, foi chamada para sacrifício vivo para Deus. Glória a Deus. Seja no jejum, irmão, seja na oração das madrugadas, seja nos lugares que você tem que ir por amor a Cristo, faça. Uma certa feita, um rico fazia tudo para agradar, dava dízimo, ajudava, abençoava. Aí o Senhor falou assim: você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que tem e me segue. Jesus, ele não olha a sua condição financeira, e não é a sua condição financeira que vai fazer com que, e não é o seu dízimo alto, apesar que o dízimo ele é importante, que vai fazer você entrar no reino do céu. E também não é uma troca, mas o Senhor te chamou para ser sacerdote, para ser obreiro, para ser obreira. Deus te chamou para fazer a diferença. Eu fiquei tão feliz de ver a nossa irmã na sexta-feira passada pregando a palavra pela primeira vez na igreja.
Depois de 25 anos se cumpriu uma profecia na vida dela, quando ela pregou na sua humildade, cheia do poder de Deus e com temor. O poder de Deus desceu naquele altar, da alegria daquela mulher de pregar a palavra, a irmã Shirley. Que Deus abençoe ela. Está precisando de irmãs Shirleys, está precisando de homens e mulheres compromissados com a sua palavra, com o seu reino, porque daqui a pouco outro sepultamento vai ter para o Jardim Santa Rita fazer. E a palavra que foi falada ontem foi muito forte. Muitos não vão subir por falta de compromisso com Deus de Israel. Aleluia! E dizeis: eis aqui canseira, e lançaste o desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Semei assim, aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Amém. Ou seja, eu vou, pastor Carlos Alberto, no ponto de pregação. Eu vou, pastor Edson, no culto de doutrina. Eu vou ajudar na obra lá na casa na igreja da Vanessa. Eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou visitar os lares, vou visitar as famílias, eu vou. Deus conta com você. Aí chega na hora, pula fora, arruma uma desculpinha, sabe? Para não ir. E Deus está contando isso hoje. E o Senhor está mandando falar como profeta. Basta! Basta! Porque no meu altar não vai se oferecer mais coisa vil, não. Coisa desprezível, não. Glória a Deus. E se eu tiver que matar, eu vou matar. Se eu tiver que arrancar, eu vou arrancar. Mas eu vou levantar os verdadeiros, que vão oferecer um sacrifício para mim agradável. E vai ensinar minhas ovelhas a sentir, aleluia, a necessidade de oferecer sacrifícios agradáveis a mim, porque eu recebo a oblação da oração através da humilhação, da oração, do jejum, da palavra e da ida para a igreja. Amém. Quantos crentes fracos, pastor? Xarábia, Deus está mandando eu falar. Crente do YouTube. Crente de YouTube, para que eu vou na igreja? Se eu tenho um pastor que tem mais de 100 mil likes e ganha dinheiro por ser pastor online. Tá cheio, irmão, de pessoas, aleluia, que vem de sair das suas casas para buscar a face do Eterno na igreja. Eu não estou falando dos doentes, eu não estou falando dos que estão debilitados, enfermos. Às vezes as pessoas têm alguma complicação na saúde e não conseguem mesmo sair de casa. E é até bom assistir um culto, mas se tornou rotina o culto online. Hoje eu vou escolher a igreja que eu vou assistir o culto. Hoje é a Deus Amor, amanhã é a Assembleia de Deus. Ah não, aqui hoje essa igreja tem uma santa ceia. Aí vai lá e o bonitinho vai lá e consagra o pão, o vinho e faz lá na frente da TV e toma, pensando que Deus está aceitando. Xarábia, Suribicai, e eu não estou. Rábia, Sudianterebinaia, sóbria. Não estou. Os crentes de YouTube, a igreja do YouTube, Deus quer que você saia da tua casa, se congregue numa igreja, faça parte do corpo, coma o pão, tome o vinho. Tem um pastor físico que te pastoreie. Aleluia. Pastor, muitas pessoas pensam que vão subir naquele dia, mas não vai. Porque está fazendo das coisas do Senhor desprezível. Deus está me mostrando aqui, irmãos. Pessoas que Deus deu salários altíssimos, deu empregos maravilhosos, importantes. E a pessoa está empurrando as coisas de Deus com a barriga, porque está se preocupando de encher a conta bancária dele e dela, mas deixou a casa de Deus vazia. E Deus vai soprar o vento,
Deus vai soprar o vento das contas bancárias. Deus vai soprar um vento nos empregos. Deus vai soprar um vento, Rabiaçubicai, para que as pessoas venham temer o nome dele e vir buscar ele nas casas, aleluia, nos pontos de pregação, aleluia, nos cultos. Glória a Deus. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já tenho as amaldiçoado, porque vós não põe isso no vosso coração. Acabei de falar isso, nem vi que esse versículo estava aqui na sequência. É uma profecia. Glória a Deus. Rabiaçubicai. Eis que vos corromperei a semente e esperarei esterco sobre os vossos rostos. O esterco das vossas festas sereis tirado. Quantos que estão fazendo festas e festas e festas, mas não se preocupam de buscar o Senhor? Não, vamos fazer festa. Enche de família. Olha, não deu tempo de ir para a igreja, tá? Não deu tempo de buscar o Senhor, tá? Eu sou do tempo, aleluia, e que a gente fazia o culto, a gente fazia a festa à tarde, para a noite estar na igreja. É dessa maneira. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vinho de paz. E lhe dei para que me temesse, me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. É o que está acontecendo agora. Nós estamos assombrados por causa dessa palavra. Nós estamos temendo e tremendo por essa palavra. Aleluia. Que a partir de hoje nós possamos ter mais reverência, mais temor, mais tremor, mais valor para essa palavra, mais valor para as suas coisas, Senhor. Perdoa a mim, Senhor, pelas minhas negligências, a começar de mim. Tem misericórdia. Porque eu não me excluo dessa palavra, não. A lei da verdade estava na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviastes do caminho, e muitos fizeste a tropeçar na lei, corrompeste o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está falando essa palavra aqui? Pastores, sacerdotes, homens e mulheres que estão corrompendo o que é verdadeiro para poder obter lucro, para poder ganhar bens, para poder se vangloriar, para poder deixar o povo cativo. Meu Deus. Tudo por causa do Deus mamão chamado dinheiro. A internet é uma bênção, o YouTube é uma bênção, mas as pessoas que se tornam escravas disso e deixam os templos, e deixam os pontos de pregação, e deixam a casa do Senhor, Deus está mandando falar que vai soprar o vento e vai te arrancar deste lugar, para que você volte a buscar ao Senhor em espírito e em verdade, porque Deus quer usar, aleluia, as nossas vidas, aleluia, para o último avivamento da igreja na terra. E Deus vai dar um despertamento, e o despertamento vai vir através do sofrimento. Meu Deus. Aleluia. Rabiaçudecai. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fez acepção de pessoa na lei. Fez acepção de pessoa. Pastor Carlos Alberto, eu não vou lá fazer o que no ponto de pregação lá? Deus viu um pouco o caso que você fez com as coisas dele. Deus viu um pouco o caso que você fez com aquele irmão que dirige o trabalho, porque Deus colocou ele ou ela e não é você. Ah, não sou eu.
Fez acepção, Deus viu. Se Deus colocou ele ou ela, vai lá e ajuda, vai lá e clama junto. Mas porque não sou eu, não vou ajudar. Porque não sou eu, não vou estar lá. Porque eu não vou com a cara do pastor João, então também não quero ir lá. Está fazendo acepção e Deus está vendo o coração. Deus está sondando a mente. Mas ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de você oferecer uma oblação pura para o Eterno. Ainda há tempo de você dobrar o teu joelho, fazer como o profeta Isaías, falar: Senhor, eu estou contaminado do meu pecado. Senhor, eu quero ver a tua glória, porque tu és santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Senhor, me purifica com Atenais. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque daqui a pouco a trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada, e a igreja do anticristo vai começar a reinar aqui, sem o Espírito Santo. Vai haver dias que as pessoas vão ter sede da palavra de Deus, e não vão encontrar a palavra de Deus. Mas aqueles que valorizam a sua casa, valorizam a sua palavra, valorizam, aleluia, a sua igreja, Deus ele vai abençoar esses. Rabadai, Decalabia, Suribigan, Dereminai. Que dia é hoje? Dia 9? Assim diz o Senhor, Hanasudecai, dia 9, da Subian, Dereminai, a Sobria, aleluia. 9h15 da noite, está sendo gravado nos anais do céu esta palavra. Hoje eu tenho como profeta Decalabasubicai neste lugar, e eu estou Decalaiasubicai usando a boca do meu servo Xarabiasubicai para alertar a minha igreja. Volta quando é tempo de Calabasubicai, porque não tenho ti como inocente, e naquele dia eu vou cobrar de ti, assim diz o Senhor. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos por esta palavra. Amém. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém. E que o Senhor possa continuar fazendo um avivamento no meio do teu povo. O Senhor diz assim, aleluia: se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, pedir perdão pelos seus pecados, eu virarei do céu e sararei a vossa terra. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer em deixar ninguém desempregado. Deus não tem prazer em deixar ninguém no leito. Mas se for para salvar a tua alma, se for para você ter um avivamento novo com o Senhor, se for para você não fazer acepção de pessoas, só porque aquele irmão, aquela irmã que está na frente de trabalho, se for, aleluia, para você sair do formalismo, da religiosidade, na qual Jeremias disse naquele dia, religiosidade, para que serve esse templo? Se vocês estão vindo de uma forma religiosa, não tem uma adoração sincera, não tem um sacrifício sincero na minha presença, está matando um animal por matar, oferece qualquer coisa, pastor. Ananias e Safira, vamos enganar o Espírito Santo. Você pensa que essa obra aqui é do pastor Carlos Alberto? Você pensa que a obra na casa da Vanessa é do pastor, da Vanessa? Você pensa que a igreja do Jardim de Santa Rita é do pastor Edson? Você pensa, você irmão e irmã, que é de outro ministério, que Deus não está vendo o teu pouco caso com as coisas de Deus, não? E hoje Deus entra com sentença através dessa palavra, que você dobre o teu joelho aí e se arrependa, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.